Esse é o Estratégia na Prática com Duane Reis. Boas reflexões para grandes decisões. Hoje o nosso papo é sobre uma crise que afeta uma das marcas mais presentes na vida de todo brasileiro, os Correios. Nós estamos falando de uma instituição histórica que está, para dizer o mínimo, numa encruzilhada financeira bem grave. A previsão é de um prejuízo acumulado de 6 bilhões de reais até o final de 2025. E a empresa ainda está buscando um empréstimo de 20 bilhões com o aval do Tesouro. A situação é drástica. E a pergunta que fica e que a gente vai debater aqui é: o que realmente está acontecendo? A crise dos Correios é, no fundo, uma lição universal sobre a falha de uma empresa em se adaptar a um mercado que mudou radicalmente. Eu vou defender que sim, que a gente está diante de um caso clássico de um modelo de negócio que envelheceu e simplesmente não soube se reinventar a tempo. Olha, eu até concordo que a falta de adaptação é parte da história. Mas dizer que essa é a causa principal é, na minha opinião, simplificar demais um problema muito mais profundo, mais complexo. Para mim, a crise é, antes de tudo, o resultado das amarras e dos custos de ser uma empresa estatal no Brasil. Eu vou sustentar aqui que os problemas são estruturais. Uma gestão engessada por política, custos operacionais que explodiram e, claro, obrigações de serviço público que nenhum concorrente privado jamais teria que enfrentar. Mas veja bem, o envelhecimento do modelo de negócio é um fato. É inegável. É quase um caso de manual, sabe? O serviço de entrega de cartas, que foi o coração da empresa por séculos, foi esvaziado pela digitalização. E-mails, mensagens, contas digitais, tudo isso secou a principal fonte de receita. E, ao mesmo tempo, o e-commerce explodiu, transformando a logística numa das áreas mais estratégicas e lucrativas do mundo. Os sinais estavam todos aí, piscando em neon. E não é como se não existissem exemplos de como agir, né? A Alemanha pegou seu correio, Deutsche Post, e transformou numa gigante global de logística, a DHL. O Japão transformou o Japan Post num conglomerado com serviços financeiros fortíssimos. O Reino Unido privatizou a Royal Mail com foco total em encomendas. Todos eles viram a mudança e fizeram movimentos ousados. Pois é, mas aí você já começa com comparações que são difíceis de sustentar. Comparar os Correios com a Royal Mail privatizada ou com a DHL, que opera com uma lógica puramente de mercado, é como comparar um transatlântico com uma lancha. Os Correios têm a obrigação constitucional de estar em todos os 5.567 municípios do Brasil. Isso significa manter agências abertas em lugares onde a operação é cronicamente deficitária. Os dados mostram que 85% das mais de 10 mil agências dão prejuízo. Pensa no que isso significa. Quase 9 em cada 10 agências perdem dinheiro. Que empresa privada sobreviveria a isso? Nenhuma. Então não é só uma questão de não querer se reinventar. É também uma questão de não poder operar com a mesma lógica dos concorrentes. Eu entendo o ponto da universalização, mas não compro o argumento de que isso impede a reinvenção. É um desafio, sem dúvida, mas não uma sentença de morte. A empresa perdeu o bonde da história no seu mercado mais promissor, o de encomendas. A participação dos Correios nesse mercado despencou de quase 50% para menos de 25% em poucos anos. Isso não é por causa da agência deficitária no interior. Isso é porque concorrentes como o Mercado Livre e Amazon chegaram oferecendo um serviço mais rápido, com melhor rastreamento, mais integrado à experiência de compra online. A crise é a conta que chegou por ter adiado por anos, talvez décadas, um reposicionamento estratégico que era óbvio. O custo de não se adaptar se tornou impagável. Certo. Mas vamos falar de custos de verdade, então. A sua análise foca muito na estratégia, mas os números do caixa contam uma história de colapso operacional. Os custos com pessoal, por exemplo, são um fator gigantesco. Acordos coletivos recentes tiveram impactos bilionários. O de 2023, por exemplo, custou 1 bilhão e 300 milhões de reais aos cofres da empresa. Some a isso um acordo de 2 bilhões e 400 milhões com o fundo de pensão, a Pré-Vic, para equacionar déficits do passado.
E ainda tem os precatórios, que são basicamente dívidas que a empresa é forçada a pagar por ordem judicial. O problema é que o valor é imprevisível, pode criar um buraco de um ano para o outro. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. É uma tempestade perfeita que secou o caixa da empresa. Mas todos esses custos que você menciona, pessoal, previdência, dívidas judiciais, são no fundo sintomas de uma estrutura inchada, antiga, que só se torna insustentável porque a capacidade de gerar nova receita não acompanhou. Se a empresa tivesse se tornado a DHL brasileira, líder absoluta no e-commerce, com uma operação logística de ponta, a discussão sobre o custo da folha de pagamento seria outra, concorda? O problema central é a perda de relevância no mercado. O programa Remessa Conforme, que abriu o mercado de fretes internacionais para empresas privadas, é a prova cabal disso. A perda de receita para os Correios com essa medida foi estimada em 2 bilhões e 200 milhões de reais. Por que isso aconteceu? Porque a empresa não conseguiu competir num ambiente aberto. Não é um problema de custo, é um problema de competitividade. Mas como competir impede igualdade? Você acha mesmo que os Correios poderiam ter a mesma agilidade de uma Shein ou de uma Amazon, que otimizam suas rotas para focar só nos grandes centros, nos trechos mais lucrativos? A decisão de fechar uma agência dos Correios numa cidade pequena não é uma planilha de Excel. Ela vira uma crise política. Deputados, prefeitos, a comunidade local, todos se mobilizam. É uma decisão com um custo político e social imenso, algo que um executivo do setor privado simplesmente não tem na sua equação. Essa rigidez estrutural que é imposta de fora para dentro impede a execução de qualquer estratégia que seja puramente orientada ao mercado. Não é que a estratégia não exista no papel, é que na prática ela é quase impossível de ser implementada. Ok, se a estrutura é tão rígida e o problema é tão profundo, isso me leva a questionar a solução que está sendo proposta. Um empréstimo de 20 bilhões de reais. Para que exatamente? A própria empresa admite que o dinheiro vai ser usado para cobrir dívidas, sustentar o fluxo de caixa e financiar um plano de demissão voluntária para enxugar a folha. Ou seja, é um remédio para aliviar a dor, não uma cirurgia para curar a doença. Um ex-presidente da estatal disse exatamente isso. As ações atuais focam em cortar custos, mas não em preparar a empresa para o futuro, para competir de verdade. Isso não é uma estratégia de reinvenção, é uma estratégia de sobrevivência. É adiar o problema e com um custo altíssimo para o contribuinte. E qual seria a alternativa realista? Você fala em modelos como parcerias público-privadas, as PPPs. Parece elegante no papel, mas vamos pensar nas consequências. O risco gigantesco de uma PPP nesse setor é o que se chama de desnate do mercado. O parceiro privado entra, pega a parte boa e lucrativa, as encomendas de alto valor nos grandes centros, e deixa para o Estado todo o abacaxi. As cartas, que já não dão dinheiro, e a obrigação de entregar em todo o território nacional, que é caríssima e deficitária. No final, o Estado fica só com prejuízo. Ania foi estruturada para evitar isso. É preciso desenhar um modelo inteligente. A alternativa a isso é o que a gente está vendo. Injetar 20 bilhões de dinheiro público para manter funcionando uma estrutura que já se provou ineficiente para o mercado atual. Quanto tempo até a gente precisar de outros 20 bilhões? O que me parece é que a dificuldade em executar uma solução mais complexa, como uma parceria ou uma reestruturação profunda, leva à solução mais fácil no curto prazo, que é pegar um empréstimo. É o caminho de menor resistência política. Pode ser o de menor resistência, mas talvez seja o único politicamente viável no momento. E não vamos nos esquecer dos fracassos. A privatização dos Correios na Argentina foi um desastre que acabou em reestatização. Em Portugal também houve muitos problemas. Até nos Estados Unidos, o bastião do capitalismo, o USPS, continua sendo uma agência governamental e com problemas financeiros crônicos, diga-se de passagem. Isso mostra que não existe bala de prata. O empréstimo, com todos os seus defeitos, é uma tentativa de dar fôlego para a empresa se reorganizar internamente sem o trauma e os riscos de uma solução mais radical. É a solução possível, não a ideal. Eu vejo essa lógica, mas ela me soa um pouco como uma aceitação da derrota. É frustrante porque os Correios tinham e ainda têm ativos que valem ouro. Uma capilaridade nacional que nenhum concorrente tem, uma presença em cada canto do país,
e, acima de tudo, uma marca de confiança construída ao longo de séculos. A falha foi não ter conseguido alavancar esses ativos, não ter investido em tecnologia de ponta, em rastreabilidade em tempo real, num serviço de atendimento que entendesse as novas expectativas do consumidor moldadas por empresas de tecnologia. A falha, para mim, foi primariamente interna, de gestão e de visão, e não responder ao mundo que mudava do lado de fora. Desculpe, mas eu não consigo comprar essa narrativa de que foi apenas uma falha de visão interna. Ignora a brutalidade da crise de liquidez que atingiu a empresa. O fluxo de caixa, que é o oxigênio de qualquer negócio, desabou de 3 bilhões e 200 milhões de reais em 2023 para apenas 249 milhões em 2024. Nossa! Uma queda de mais de 90% em um ano. Isso não acontece só porque a estratégia é ruim. Aconteceu porque, como eu disse, a tempestade perfeita se formou. A despesa com precatórios explodiu, o acordo com o fundo de pensão venceu e, bem na mesma hora, a receita do remessa conforme desapareceu. Imagine o motor do seu carro já falhando e, de repente, você tem que pagar uma multa inesperada, o preço da gasolina triplica e alguém fura seus 4 pneus. Foi isso que aconteceu com o Caixa dos Correios. Nenhuma empresa, pública ou privada, passa por um choque desses ilesa. A rigidez da estrutura estatal só piorou a capacidade de reação, mas o choque foi externo e foi brutal. Resumindo a minha posição, a trajetória recente dos Correios é uma lição poderosa, quase um alerta, para qualquer organização pública ou privada sobre os perigos fatais de ignorar as mudanças do mercado. A demora em fazer uma adaptação estratégica de verdade, em repensar seu propósito, levou a empresa a este beco sem saída, onde as únicas opções que restam são reativas, defensivas e caríssimas. O desafio principal não é só tapar o buraco financeiro, é e sempre foi inventar a razão de existir da empresa para que ela volte a gerar valor no mundo digital e dominado pela logística de alta performance. E do meu lado, embora a necessidade de mudança seja óbvia, a crise expõe, de forma crua, as dificuldades quase intransponíveis de reformar uma empresa estatal desse porte. Ela opera com peso de restrições políticas, de uma estrutura de custos altíssima e de um mandato de serviço público que, na prática, a impede de competir de igual para igual com empresas que nasceram no século XXI. As soluções que estão na mesa hoje, como o empréstimo, tratam o sintoma mais agudo, a falta de caixa, mas não tocam na doença estrutural. O futuro dos Correios é tão incerto justamente por causa dessa teia de complexidades que simplesmente não existe no setor privado. No fim, a análise do caso dos Correios nos deixa com essa tensão fundamental. De um lado, a necessidade absoluta de se adaptar estrategicamente para sobreviver, do outro, uma realidade estrutural que pode tornar essa adaptação quase impossível. É um dilema que serve de reflexão para qualquer negócio. Fica o convite para que todos que nos ouvem, especialmente empreendedores e gestores, olhem para suas próprias empresas e se perguntem qual parte do nosso modelo de negócio já não responde mais aos tempos em que vivemos. Porque, como este caso mostra, a conta por esperar demais sempre chega, e o material de origem oferece ainda muitos outros pontos para essa reflexão. Para receber conteúdos como este em primeira mão, siga o Estratégia na Prática por Duane Reis no Spotify e no YouTube digite tudo junto, canal _Estratégia na Prática. Até o próximo episódio.